Boa noite a todos, eu sou a psicóloga Mirna Guilherme Ancelotti e eu vim falar para vocês, ou eu vim dar aula para vocês, né, sobre a fundamentação da psicanálise. E hoje, no primeiro módulo, eu vou entrar com uma introduçãozinha à psicanálise, uma breve introdução que fala do corpo dessa psicanálise. Eu gosto de usar muito esse nome corpo, porque o corpo é um todo, né? E as partes completam esse todo. Então, vou fazer um corpo, né, um projetinho, e depois eu vou elucidar sobre cada questões polêmicas e importantes que é interessante para o profissional saber, até para poder utilizar em prática mesmo, né? Vou tentar fazer o meu melhor e trazer o que eu gostaria que um profissional trouxesse para mim, se eu não tivesse muito conhecimento sobre a área. Então, no século XVIII, a loucura e a histeria perdem suas prerrogativas divinas, que tiveram em toda a Idade Média, e passam a ser vistas como doenças da dimensão humana. A desconstrução começou com a descoberta da lei da gravitação universal com os físicos Kepler e Newton. As psicoterapias, antes de Freud, utilizavam com frequência a sugestão para tratar dos pacientes. Paracelso, alquimista do Renascimento, afirmava que a sugestão confere ao homem um poder sobre seu semelhante, comparável àquele de um imã sobre um ferro. Em 1766, o vienense Mesmer afirma que a atração universal de Kepler e Newton pode ser aplicada ao corpo e à alma humana, chamando-a de magnetismo animal. Nesse histórico, nós passamos para a teoria da atração universal animal. Afirma que seres vivos veiculam um fluido universal que é transmitido de um corpo a outro através de um ímã, e essa transmissão restabelece um fluxo de energia, permitindo sua livre circulação, que estaria bloqueada em um órgão doente. Bom, o seu tratamento incluía as imposições das mãos e também a cuba terapêutica. Bom, nessa cuba terapêutica, os doentes eram unidos por uma corda e ligado à cuba por uma barra de metal em contato com aquele órgão doente. A outra parte da barra era mergulhada no líquido da cuba, que possuía em seu interior pedaços de vidro, areia, limalha de ferro e bastões de enxofre moído. Grandes espelhos, nesse momento, refletiam a imagem do grupo, enquanto que uma música harmônica era tocada. Com uma vara de ferro magnetizada, o terapeuta estimula as crises por meio de passes. Quando as crises vêm, os pacientes são transportados para outro cômodo junto com o terapeuta. Percebe-se então que as crises desencadeadas, na verdade, são resistências à cura. E então, a partir daí, coloca-se os pacientes em um estado de sonambulismo, deixando-os guiar as sessões. E assim, nessa relação, passa a existir um jogo de submissão, resistência do paciente com o seu terapeuta. O papel do terapeuta passa a ser o de devolver ao paciente o seu próprio saber. É nesse contexto que começa a se perceber um movimento que vai culminar na psicanálise. Neste momento, ainda não é possível perceber a dimensão psíquica do que é dito pelo paciente. Deleuze acredita que o fluido magnético tem mais poder do que sua ação pessoal.
Cria sua forma de trabalhar com sessões que vão diminuindo de tempo e com o paciente sonâmbulo. Ele dá passes magnéticos calmantes e procura a causa da doença. E até afirma que as doenças crônicas têm frequentemente uma causa de pesares secretos, como causa pesares secretos, dores morais e sentimentos oprimidos. As diretivas desse processo são: evitar questionar os segredos do sonâmbulo quando não é evidentemente útil para ele que sejam conhecidos. Ouvi-lo sem agradecer-lhe, sem lhe fazer elogios. Atingida a cura, a relação deve ser interrompida. Qualquer prolongamento pode ser nocivo ao sonâmbulo. O magnetizador normalmente não é influenciado pelas dores do paciente, mas algumas vezes ele pode experimentar essas dores de modo tão vivo que as sente mesmo depois da sessão. Esse movimento, na futura psicanálise, recebe o nome de contratransferência. Faria faz do sono o cerne de sua terapêutica, abrindo uma reflexão para a influência sugestiva da linguagem, sendo precursor da psicoterapia verbal, embora ainda incluísse as massagens terapêuticas e o relaxamento em seu trabalho. Ele critica os modelos anteriores que utilizavam a cuba ou o fluido magnético, partindo do princípio que o sono lúdico, como ele chamava, é quem promove os sonhos que estão ligados à intuição, que deve ser mista, ligada à memória e à sensorialidade. Entretanto, não descorporifica por completo o tratamento acreditando na influência sanguínea que mostra os pontos de fixação através de sua espessura ou debilidade. Assim, começa-se então a utilizar a palavra hipnose, onde o sonambulismo é um mecanismo normal ao ser humano e pode ser conduzido através da sugestão. Favorecendo o ambiente como uma penumbra, tendo uma temperatura amena e outros, é comum ao ser humano entrar em um estado de sonambulismo e o sujeito não esquece quem o adormeceu, a não ser aparentemente. Nesse estado, começa-se a fazer sugestões de melhoria. O toque é o meio de manter o contato com quem o adormeceu, com o terapeuta. Esse processo consiste em retirar a atenção da consciência para investir nos pensamentos latentes. O sono abriga uma inteligência, um pensamento que pode ultrapassar o pensamento de vigília, o que permite compreender racionalmente os sonhos adivinhatórios. E assim entende-se que o que não está nos sentidos não pode existir na inteligência. Já as lembranças rememoradas durante o sono lúdico existem também no estado de vigília, mas sem que haja a atenção acumulada que lhes dê vivacidade. A loucura, criação artística, sonho, pertencem à mesma família psíquica, todos os três sendo conectados às experiências do passado. Em 1884 é fundada a Escola de Nancy, que imediatamente fará oposição à escola chefiada por Charcot, famoso por seus estudos experimentais sobre a histeria. Já a histeria e a hipnose foram razão da disputa entre as escolas, que se estendeu durante 10 anos. O médico da escola Nancy dizia ser a hipnose decorrente de sugestão verbal e que tal técnica já estava desmistificada, desvinculada do simples mesmerismo.
desde fim do século XIX, quando a clínica da palavra sobrepujava a do olhar. Acusava Charcot de fazer mal do uso da hipnose, já que dela se servia não para fins terapêuticos, senão para provocar crises convulsivas em seus pacientes, manipulando-os de modo a conferir um status de neurose à histeria. O médico de Nancy afirma ainda que os efeitos alcançados pelo hipnotismo poderiam advir por simples sugestão dada em um estado de vigília, estando aí o prenúncio de que mais tarde veio a se chamar de psicoterapia. Desde 1870, o médico Charcot tornara-se famoso por seus estudos experimentais sobre a histeria. Então decidiu separar os doentes alienados das mulheres histéricas e dos epiléticos, juntando essas duas últimas patologias numa mesma enfermaria. Rapidamente, as histéricas assimilaram os sintomas dos epiléticos em suas crises e aprenderam a simulá-las plasticamente. Charcot valia-se da hipótese para diferenciação diagnóstica. Valia-se da hipnose para diferenciação diagnóstica, pois era capaz de fabricar sintomas extraordinários nas histéricas submetidas a sugestões hipnóticas, de modo a provar o caráter neurótico então dessa doença. Breuer descobriu em 1880 que ele havia aliviado sintomas de depressão e hipocondria, a histeria, de uma paciente, Berta Anao, que todos conhecemos, e vai ser falado mais nos próximos módulos. Depois de induzi-la a recordar experiências traumatizantes sofridas por ela na infância. Para isso, Breuer fez uso da hipnose e de um método novo, a terapia da conversa, caso que Freud acompanhou. O termo psicanálise foi criado por Freud e aparece pela primeira vez em um artigo chamado Novas Observações sobre as Neuropsicoses de Defesa, em 1896. E buscava nomear um novo método terapêutico para tratar as neuroses. O primeiro caso de Freud, na verdade, foi de Breuer, Anao, que é de Berta. O caso que trouxe a possibilidade de cura pela fala com Freud foi da senhora M. von, que tinha fobia de animais. O tratamento durou 6 semanas. A senhora M. pediu que Freud parasse de fazer perguntas e a deixasse falar. Em 1892, Miss Lucy, não estava respondendo à hipnose e Freud passou a aplicar o método de associação livre para o seu problema de não sentir odores e suas alucinações olfativas. Freud identifica as causas dos sintomas histéricos pelo desejo reprimido da consciência de estar apaixonada por seu patrão. Catarina, em 1893, tinha problemas de sufocação, acompanhados da visão de um rosto assustador, e foi consultada por Freud em um passeio nas estalagens de sua família, onde Freud se hospedou. Foi o caso em que Freud mostrou o papel dos traumatismos sexuais na origem dos sintomas histéricos, quando elucidou que Catarina presenciara uma relação sexual de seu tio, pai, com sua prima 2 anos antes do aparecimento dos sintomas. Tio que já havia tentado seduzi-la. Elizabeth von foi a primeira paciente que Freud fez a análise completa de um caso de histeria. Freud tratou dela do outono de 1892 a julho de 1893.
Ela sofria de dores violentas nas pernas e distúrbios de marcha que apareceram pela primeira vez quando ela tratava do pai doente. O pai em seguida e a irmã morreram. Freud dividiu então o seu tratamento em três fases. A primeira fase é a impossibilidade da cliente de estabelecer uma relação entre os seus sintomas e a causa desencadeante, não aceitando a hipnose. A segunda fase recorreu ao procedimento de pressão na cabeça, pedindo que lhe falasse o que viesse à sua mente. Sua lembrança foi a de um rapaz que ela estava enamorada e teve que abrir mão dele para tratar do pai. Com essa lembrança, a própria paciente descobriu o motivo da primeira conversão. O pai apoiava a perna na sua coxa direita, onde a conversão começou. Nesse momento, Freud ganhou confiança em seu método e se deu conta da resistência, a qual muito fala, aliás. A terceira fase do tratamento, nessa terceira fase, os sintomas retornaram e Freud manteve o trabalho até descobrir que a morte da irmã trouxe o pensamento de que o cunhado estaria livre para ela. Sua consciência moral não permitirá que ela amasse seu cunhado. E então ela reprimiu esse desejo. Após essa descoberta, ela ficou curada. Pelo estudo de histeria, Freud começa a perceber alguns dos seus primeiros conceitos. Então vamos falar do conceito de transferência. Freud fala muito sobre isso e nós vamos falar mais nos próximos módulos. Apontava que Breuer não percebeu que a gravidez psicológica de Ana O era um processo de transferência que ela fez do pai para o médico. Já na resistência, com a dificuldade da senhorita Elizabeth von de se recordar ou falar de lembranças que viessem à sua mente, Freud percebe que existe um mecanismo que possui um tipo de censura que inibe o pensamento no tratamento. Logo depois, ele entra em sedução infantil. No curto período de tempo de 1895 a 1897, Freud acreditava que suas pacientes realmente haviam sido abusadas na primeira infância. Mas seus estudos posteriores o fazem perceber que isso, na verdade, só acontecia em fantasia. Aí vem o complexo de Édipo. Com as histéricas e posteriormente com a sua autoanálise, Freud se dá conta que deseja a mãe e sente inveja do pai. E esse funcionamento, inicialmente reprimido, ele irá chamar de complexo de Édipo. Visando introduzir a psicologia profunda, ou seja, a psicanálise, no âmbito das ciências naturais, Freud, em 1895, mas só publicado em 1950, escreve Projeto de uma Psicologia Científica, tentando mostrar um modelo integrado de funcionamento psíquico, inclusive prevendo o auxílio da medicação em uma bioanálise. Freud continua a desenvolver seus estudos sobre histeria, fobia e obsessões nos seguintes textos: As Neuroses de Defesa, em 1894, sobre os fundamentos para destacar a neurastenia numa síndrome específica denominada neurose de angústia, em 1895. Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, em 1986. Ainda no segundo texto, ele delimita a neurose de angústia, hoje conhecida como síndrome do pânico. Em A Sexualidade na Etiologia das Neuroses, em 1898, vai falar da importância da sexualidade no adoecimento. Em Lembranças
Encobridoras, em 1899, fala da substituição de lembranças reprimidas por lembranças que ocupam um lugar mantendo o seu poder patogênico no inconsciente. Freud faz um estudo histórico do olhar sobre os sonhos para concluir que o sonho é uma produção própria de quem sonha e que não provém de uma fonte estranha a ele, imposta de fora. É nesse texto que ele traz uma das suas frases mais conhecidas: a interpretação dos sonhos é via régia que conduz o conhecimento do inconsciente da vida psíquica. Através da análise de vários sonhos, inclusive dos seus, ele conclui alguns fundamentos que o levarão à forma de se trabalhar analiticamente. Fundamentos. Um dos fundamentos é o conteúdo manifesto. O que é o conteúdo manifesto? É onde o sonho, tal como é relatado, e no qual o sentido geralmente é obscuro. Então, ele é tal como é relatado e no qual o sentido dele geralmente é obscuro. O conteúdo latente do sonho, o seu significado só aparece com toda a sua clareza depois que o sonho é decifrado, à luz das associações do paciente. O trabalho de sonho é o conjunto de operações psíquicas que transformam o conteúdo latente de um conteúdo manifesto com o objetivo de torná-lo irreconhecível. Já o trabalho de análise é a operação inversa, que visa encontrar seus sentidos ocultos a partir do conteúdo manifesto. O sonho é a realização de um desejo inconsciente, recalcado, reprimido. Nas crianças, muitas vezes, o desejo é límpido, como o caso da menina que sonha com morangos que lhe foram negados no dia anterior. Mas no adulto, a maioria das vezes, o desejo vem dissimulado, de forma a parecer incoerente à primeira vista, só sendo elucidado pelo trabalho de análise. Existem mecanismos na formação desses sonhos. Mecanismo de condensação é reunir em um único elemento vários elementos, imagens, pensamentos, pertencentes a diferentes cadeias de associações. O deslocamento. O trabalho do sonho substitui os pensamentos mais significativos de um sonho por pensamentos acessórios, de modo que o conteúdo importante do sonho é deslocado e dissimula a realização do desejo. Já a representação ou representabilidade é a transformação do pensamento em imagens, sobretudo visuais. A elaboração secundária é a apresentação do conteúdo onírico de forma de ser um cenário coerente, por exemplo. Dramatização é transformar um pensamento em uma situação. E substituição pelo seu contrário, que é a inversão do oposto. Então, restos diurnos mais realização de um desejo é igual a sonho. O principal motivo para a deformação dos sonhos está ligado à censura, posteriormente superego, que é uma instância particular na fronteira entre o consciente e o inconsciente, que só permite passar o que lhe é agradável, gerando o processo de repressão, ou seja, recalque, e constituindo o que é reprimido. No sono, uma parte da censura sofre um relaxamento e o que está reprimido se apresenta através dos mecanismos de formação dos sonhos citados anteriormente, sofrendo modificações e formando o compromisso. A função do sonho é a realização de um desejo para a permanência do sono.
Ou seja, o sonho é o guardião do sono e não um perturbador. Os desejos reprimidos são desejos sexuais infantis que se originam da sexualidade infantil. O símbolo tem um papel geral de sonho, pois permite que a pessoa que sonha contorne a censura camuflando as representações sexuais de sua inteligibilidade. E temos dois tipos de símbolo, símbolos universais e os símbolos individuais. Aí encontramos, então, também mecanismos como atos falhos. O que são os atos falhos? São desejos que se realiza de uma maneira evidente. O ato falho é o resultado de um compromisso entre uma intenção consciente e um desejo inconsciente ligado a ele e representando assim uma dupla face. O mecanismo de formação dos atos falhos são os mesmos da formação dos sonhos. São exemplos de atos falhos, por exemplo, no nosso dia a dia, esquecimentos, lapsos ou substituições, erros de palavras ou frases de discursos, deslizes no comportamento. Vamos falar agora sobre os xistes e sua relação com o inconsciente. Bom, o humor utiliza os recursos dos sonhos como a condensação e o deslocamento que foi falado anteriormente. A representação também está presente e é através dela que as palavras ganham duplos sentidos ou jogos de palavras ou ainda substituindo o pensamento pelo seu contrário. Ao contrário dos sonhos, o xiste é um produto social que procura obter prazer e não possui um mecanismo de repressão. Existem xistes de palavras e xistes de pensamento. São 3 procedimentos nas palavras, os xistes de palavras. Condensar 2 palavras ou 2 fragmentos de palavras quando se fala. Empregar uma única palavra com uma dupla utilização, nós fazemos isso muito. Tomar o duplo sentido ou o múltiplo sentido de uma palavra como joguinhos de palavras, né? E nos pensamentos, os xistes, eles aparecem no deslocamento. Então, usa a lógica para encobrir um erro de raciocínio. Eu procuro sempre justificar com uma lógica meus erros de raciocínio. O nonsense, uma coisa estúpida, nonsense, sem sentido ou compreensão, está ligada e lembrará uma coisa estúpida. Então, os sonhos é igual à realização de um desejo para evitar o desprazer. Os xistes, eles não têm repressão nenhuma, eles querem obter prazer. Então nós entramos na sexualidade, né? Não temos como falar de Freud sem entrar nessa parte. Freud traz à luz a sexualidade infantil, o que desagrada a muitos. Traz os desvios sexuais em relação ao objeto sexual, ou seja, a pessoa, e em relação à meta, ato que leva à pulsão. Então, entramos aí na palavra pulsão. Freud também fala muito sobre pulsão e nós vamos elucidá-la mais lá na frente. Crianças são perversas, polimorfas em seu funcionamento normal. O ser humano é um ser bissexual em essência. Pulsões parciais e zonas erógenas. E assim, com essas funções, podemos falar sobre as fases do desenvolvimento de organização da sexualidade, então. A fase oral, anal, a fase fálica e o período de latência estão no período de autoerótico, né? Elas são autoeróticas, nossa,
nosso contato conosco, nosso conhecer com o nosso próprio corpo. A partir da genital, ela já é voltada para o objeto, já é voltada para o órgão em si. Freud afirma que as fases não são necessariamente lineares, podendo existir retrocessos e avanços, mas cada fase deixa marcas permanentes atrás de si. É no caso de Dora que Freud descobre que a transferência, vista como algo prejudicial, é vista como algo prejudicial na análise Ana-O. Torna-se seu mais poderoso auxiliar. Dora interrompeu seu tratamento com 11 semanas, mas foi o suficiente para o insight de Freud de entender que ele assumiu para Dora o papel do pai e do marido de Frau Herr. Bom, o pai de Dora teve um caso com Frau e o marido de Frau, que é o Herr, descobriu. Para se vingar, então, ele corteja Dora, que sentia-se apaixonada por ele por lembrar de seu pai. Herr a surpreende um dia, abraça e a beija. Chocada, ela se afasta dele e lhe dá um tapa. Desde então, ela sente-se envergonhada por desejar e repulsar o Herr, marido de Frau, e generaliza para todos os homens essa situação. Ela tenta revelar isso para seu pai, que a acusa de inventar a história. Ela então começa a sofrer distúrbios nervosos e de depressão, ameaçando até suicídio. A transferência é uma figura importante do passado, sendo projetada no presente, na pessoa do psicanalista. Freud divide o narcisismo, então, em dois, ou seja, o contato com o amor. Narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário significa que ele é a libido que a criança toma para si mesmo como objeto de amor e como centro do mundo antes de se dirigir a objetos exteriores. Já o narcisismo secundário é o retorno do investimento inicialmente feito a um objeto e que retorna ao sujeito, desenvolvendo com isso a capacidade de amar as pessoas percebidas como separadas de si e diferentes de si. Assume o fundamento de autoestima e coexiste com o amor do objeto, ou seja, da pessoa, da onde ela direciona o seu amor. Narcisismo como patologia tem a ver com pessoas que retiram seu investimento do mundo exterior, tendo um retraimento na libido para si. O estudo do narcisismo pode ser abordado pela psicóloga, pela psicose, através da megalomania, da onipotência do pensamento e magia. Pela hipocondria, concentra-se seus investimentos em seus órgãos. Pela doença orgânica, o sono. Pela vida amorosa, a escolha do objeto por apoio e a escolha do objeto narcisista. Por apoio é uma relação mãe ou seu substituto, que seria o homem. Então, logo a partir da relação mãe, já vem o substituto homem. Já a escolha do objeto narcísica, na dia de mãe e bebê, escolhem a si, bebê, mulher. Então, aparece o ideal de ego, consciência moral. É o substituto do narcisismo perdido na sua infância, onde ele era o seu próprio ideal. Todos os pontos acima levam a pessoa a fazer um desinvestimento no objeto para investir em si.
Vamos entrar agora na metapsicologia freudiana. Os artigos relacionados a essa fase são os artigos sobre a metapsicologia, aí entre as pulsões e os destinos das pulsões, repressão ou inconsciente, complemento metapsicológico à teoria dos sonhos, luto e melancolia, visão de conjunto das neuroses e transferências e lições da introdução à psicanálise. Segundo Freud, em 1915, as pulsões são o representante psíquico dos estímulos somáticos. As pulsões tendem a baixar o nível de tensão através das descargas de forma imediata, mas existem contraforças que se oporão a essa descarga, satisfação da pulsão. E a luta que se cria constitui a base dos fenômenos mentais. Pulsão, né, é um impulso dinâmico que tem uma fonte, uma finalidade e um objetivo. É uma necessidade que precisa de satisfação. Pulsão tem finalidade. O que é finalidade? Obter satisfação, como fome. Se alimentar é uma finalidade. Qual é o objetivo da pulsão? Pode ser um objetivo exterior, uma pessoa do meio ou parte do próprio corpo, e que pode ser substituído. E a fonte, né? O processo somático que é localizado em um organismo ou em uma parte do corpo e cuja excitação é representada na vida psíquica pela pulsão. Não se conhece a fonte da pulsão, a não ser de maneira indireta pelas suas finalidades. O princípio do prazer. O princípio do prazer, desprazer, tem como propósito dominante alcançar prazer e evitar qualquer evento que desperte o desprazer. Princípio de realidade tem como propósito obter prazer, sim, através da realidade, fazendo uma alteração real da mesma, para que, enfim, se possa obter prazer. Prova de realidade é a capacidade de distinguir percepção e representação interior e exterior. Um conceito, definição de pulsão, é um conceito limite entre o psíquico e o somático, que o representante psíquico das excitações oriunda do interior do corpo e que chegam ao psiquismo como uma medida de exigência de trabalho, de esforço, que é imposto ao psiquismo, ao psíquico, em consequência de sua ligação com o corporal. Então, a primeira teoria das pulsões, ela tem a pulsão de autoconservação, que seria, por exemplo, a fome. E as pulsões sexuais, que se apoiam nas pulsões de autoconservação. Então, nós temos na teoria das pulsões, nós temos duas fases, que é a sexual e a de autopreservação, e já na segunda fase, nós encontramos aí a pulsão de morte. Primeira tópica freudiana. Então, nós entramos aí no primeiro tópico, né, em que ele entra nos pontos de vista topográfico, né, consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, nessa fase, o consciente é um processo secundário. Princípio da realidade, memória consciente, abstração, representação de coisa, mais de palavra. O pré-consciente ainda não é consciente, mas suscetível de se tornar consciente. É onde age a segunda censura, o processo secundário. O inconsciente, olha só, ele é atemporal. O processo dele é primário, submetidos ao princípio do prazer. Não tem negação nem certeza. Seus traços são mimênicos.
É onde age a primeira censura, concretude, representação de coisa. Na segunda tópica, nós já conhecemos aí, Freud já nos apresenta o id, o ego e o superego. Então, o id, ele é totalmente inconsciente. É o reservatório de energia psíquica da libido e condiciona fortemente os acontecimentos psíquicos, tanto irracionais e de impulsos. Provoca o prazer, procura o prazer alheio, o prazer alheio à realidade e à moral. Então, o papel dele é procurar o prazer alheio da realidade e da moral. Já o ego, ele é parcialmente inconsciente, ele é o mediador, digamos, né? Ele é o representante da realidade e do mundo externo. Deriva do id, procurando possível satisfazer os seus impulsos, o máximo possível satisfazer o impulso, mas também procura satisfazer as exigências morais do superego. Conseguir o equilíbrio das forças contrárias é tarefa árdua do ego. Bom, o superego, ele é parcialmente inconsciente também, parcialmente inconsciente. É uma interiorização da autoridade dos pais. É constituído por normas e ideias morais. Procura, através do ego, controlar o id. Aspira à perfeição moral e tende a reprimir de forma severa as infrações à moralidade. Bem pai mesmo. Bom, agora nós vamos falar, nós fizemos um breve relato, como eu falei, um corpo, um esqueleto da teoria freudiana. Então nós vamos entrar na parte de Freud e seu relacionamento com Jung. Depois nós vamos falar de Freud com Lacan e assim sucessivamente. E depois sobre os tópicos polêmicos que é interessante quem estuda psicanálise ter conhecimento. Entrando então em Freud e Jung, nós vamos falar sobre a cisão, né? Que é o mais importante nesse relacionamento. Então, chama-se a cisão com o príncipe herdeiro. Freud disse mais de uma vez que o objetivo da psicanálise é diminuir o sofrimento humano. Mas isso não o livrou das próprias angústias, especialmente nas dissensões do grupo pioneiro de psicanalistas. Particularmente no caso de Jung, a partida do príncipe herdeiro, como Freud se referiu a ele, nos melhores tempos que tiveram juntos, foi uma perda difícil para ele. O distanciamento do tempo mostra que o choque entre os dois era inevitável. Freud e Jung permaneciam em universos distintos, cada um com suas leis, ainda que em suas gêneses tenham partilhado os mesmos princípios. Essa é uma justificativa de Jung para defender-se da fidelidade que Freud exigia dele num ponto crucial, o papel da sexualidade nas neuroses. Jung sempre viu aí um conteúdo luminoso, parecia-me, diz, né? Claro que Freud, reclamando sempre de sua irreligiosidade, construíra um dogma, ou melhor, substituíra o Deus ciumento que havia perdido por outra imagem que se impôs a ele, a da sexualidade. Ao refutar o que Freud havia interpretado como irreverência, Jung disse que havia se aproximado dele atraído pela ousadia de suas ideias. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, conta que isso aconteceu em 1903, quando ele pela primeira vez, quando leu pela primeira vez a interpretação dos sonhos.
O primeiro encontro entre Jung e Freud aconteceu na casa de Freud, em Viena, em fevereiro de 1907. Para usar um termo caro à psicanálise, foi sintomática a impressão que Jung registrou dele em suas memórias. As primeiras impressões que tive de Freud permaneceram vagas e em partes incompreendidas. Mas essa é a conclusão de um parágrafo que Jung começa na direção oposta. Conversamos a partir de 1h da tarde, quase ininterruptamente, durante 13 horas. Freud era a primeira personalidade verdadeiramente importante com quem se relacionava. Ninguém entre as pessoas com que Jung conhecia podia ser comparado a Freud. Em sua atitude, nada havia de trivial, diz Jung. Eu achei extremamente inteligente, penetrante, notável sob todos os pontos de vista. Quando encontrou-se com Jung, Freud estava iniciando um processo de reconhecimento internacional, especialmente nos Estados Unidos. A psicanálise ainda sofria forte resistência, mas já transbordava de seu confinamento inicial, e para Freud, Jung era uma das provas disso. Jung quebrou a primeira lança por Freud num congresso em Munique, onde Freud foi propositalmente omitido a respeito das neuroses obsessivas. Logo em seguida, em 1906, escreveu um artigo numa revista médica sobre a doutrina freudiana das neuroses e acabou advertido por 2 colegas que Jung não teria futuro universitário se mantivesse aquele rumo. Jung continuou a defesa de Freud, com a única diferença que, apoiado em suas próprias experiências, não podia concordar que todas as neuroses fossem causadas por recalques ou traumas sexuais. Essa hipótese era válida em certos casos, mas não em outros. 3 anos depois do primeiro encontro, em 1910, ainda em Viena, Freud repetiu a Jung o pedido de não abandonar a teoria sexual. Para Freud, era preciso fazer dela um dogma, um baluarte inabalável. Jung sentiu-se chocado com a proposta. Ele disse: ele me pediu isso cheio de ardor, como um pai que pede aos filhos que vá à igreja todos os domingos. Esse acontecimento, segundo Jung, feriu o cerne da amizade. Jung escreve em suas memórias que, em função da unilateralidade de Freud, nada havia a fazer. Talvez só uma experiência interior de cunho pessoal teria podido então abrir-lhe os olhos. E mesmo assim, seu intelecto talvez o conduzisse à simples sexualidade ou psicossexualidade. Ele tornou-se vítima do único lado que podia identificar, e é por isso que o considero uma figura trágica, pois era um grande homem, o que é principal, tinha o fogo sagrado. Em fins de 1910, Freud e Jung encontraram-se também em Munique. Freud diz que o encontro lhe fez bem. Então ele abriu-lhe o coração, abriu o coração sobre as questões de suas dificuldades, principalmente da dificuldade em lidar com o problema da telepatia. E disse: estou mais convencido do que nunca de que ele é o homem do futuro. No encontro em Viena, Jung havia procurado saber de Freud sua opinião sobre precognição e parapsicologia em geral. No relato que deixou sobre isso, diz, referindo-se a Freud, que, fiel a seu preconceito materialista, repeliu todo esse complexo de questões, considerando-as mera tolice.
Ele apelava para um positivismo de tal modo artificial que precisei conter uma resposta cáustica. Alguns anos se passaram antes que Freud reconhecesse a seriedade da parapsicologia e o caráter de dado real dos fenômenos ocultos. A ruptura final aproximou-se no melhor estilo freudiano, ou seja, num sonho. Jung conta que sonhou com uma casa desconhecida de 2 andares, que sentia como sua. No andar superior, entre móveis, as paredes tinham quadros valiosos. No andar inferior, tudo era antigo, do século XV ou XVI. A exploração de uma porta aberta levou a uma escada que conduzia à adega. E aí uma argola abriu uma passagem para uma gruta baixa e rochosa, empoeirada, onde 2 crânios antigos se decompunham. Freud, na avaliação de Jung, fez uma interpretação envolvendo desejos secretos de morte, mas ele próprio enxergou outros conteúdos que o levaram pela primeira vez à noção de inconsciente coletivo. Olha aí o inconsciente coletivo para Jung. Jung entendeu a casa do sonho como uma espécie de imagem da psique. A consciência era caracterizada pela sala de estar e parecia habitável. Isso é bom, né? Apesar do estilo antiquado, no andar térreo já começava o inconsciente. Quanto mais eu descia em profundidade, mais as coisas se tornavam estranhas e obscuras. Na gruta, descobri restos de uma civilização primitiva, isto é, o mundo do homem primitivo em mim. Esse mundo não podia ser atingido pela consciência. A alma primitiva do homem confina com a vida da alma animal. Na mesma forma que as grutas dos tempos primitivos foram frequentemente habitadas por animais, antes que os homens se apoderassem delas. Em 1911, Jung confessa que, num certo sentido, Freud havia perdido sua autoridade sobre ele, quando estava incluindo a redação de Metamorfoses e Símbolos da Libido. Sabia que o capítulo O Sacrifício, famoso capítulo, lhe custaria em definitivo a amizade de Freud. Jung expõe aí sua própria concepção de incesto, onde, na maior parte dos casos, representa um conteúdo altamente religioso e, por esse motivo, desempenha um papel decisivo em quase todas as cosmogonias e em inúmeros mitos. Mas Freud, atendo-se ao sentido literal do termo, não podia compreender o significado psíquico do incesto como símbolo, e eu sabia que ele jamais o aceitaria. Em 1910, e ainda mais em 1911, Freud sentia-se conturbado ao saber que a intensa absorção de Jung em suas pesquisas mitológicas estavam interferindo gravemente nos deveres da presidência junto à Sociedade Psicanalítica Internacional que havia atribuído a ele. Quando a ruptura definitiva aconteceu em abril de 1914, Jung sentiu-se então desamparado. Todos os meus amigos e conhecidos se afastaram de mim, disse Jung. Meu livro não foi considerado uma obra séria. Passei por místico e dessa forma encerraram o assunto. Freud se deu conta disso e numa carta que lhe escreveu disse: pode ser que superestimamos Jung e as suas realizações no futuro. Não se encontra ele numa situação simpática perante o público, no momento em que se volta contra mim,
isto é, contra o seu passado. Jung avaliou que, olhando para trás, posso dizer que sou o único que prosseguiu o estudo dos dois problemas que mais interessavam a Freud: o dos resíduos arcaico e da sexualidade. Espalhou-se o erro de que eu não vejo valor na sexualidade. Muito pelo contrário, ela desempenha um grande papel em minha psicologia, diz Jung, principalmente como expressão fundamental, mas não única na totalidade psíquica. Minha preocupação, então, essencial, era aprofundar a sexualidade além de seu limite pessoal e seu alcance de função biológica, explicando-lhe então o lado espiritual. E assim, nós terminamos, né, todo um processo de relacionamento entre Jung e Freud para o próximo módulo. Muito boa noite e até o próximo módulo.